Olá! A vacinação contra a varicela, também conhecida como catapora, foi ampliada temporariamente aqui na região. A medida segue as orientações da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal contra a doença. O Alan Calzavara, que é médico infectologista e também professor da Escola de Medicina da UFOP, explicou o que é a doença e também falou sobre os sintomas que aparecem antes das lesões na pele, que é a principal característica da catapora. Confira. A catapora, que também é chamada de varicela, é uma doença viral que causa erupção cutânea. Essas erupções coçam muito. Ela é causada por um vírus que se chama vírus da varicela zoster. E esse vírus, depois dessa primeira infecção, ele pode permanecer muitos anos no organismo da pessoa e posteriormente ele pode causar uma nova erupção cutânea, que é chamado de herpes zoster, ou popularmente conhecido como cobreiro. O indivíduo ele pode apresentar quadro de febre, prostração, essa sensação de estar doente, pode apresentar também dor de garganta, perder o apetite. E depois em torno de 24 horas após o início desses sintomas, normalmente aparecem alguns nódulos, umas pápulas, que são bolinhas pelo corpo. Essas bolinhas coçam muito. Posteriormente, na evolução da doença, essas bolinhas elas se enchem de líquido, formando como se fossem pequenas bolhas, que a gente chama de vesículas. Ainda, na história natural da doença, essas vesículas, essas bolhazinhas, pequenas bolhas, elas se estouram e acabam formando crosta em cima dela, E isso pode acontecer em diversas regiões do corpo do indivíduo. E normalmente esse processo com essas lesões de pele ela dura em torno de uma semana. Apesar de ser uma doença comum, principalmente nas crianças, Alan também alertou que a catapora pode evoluir para casos graves. A complicação mais comum é a infecção de pele, ou também chamada de infecção de pele e partes moles, que em alguns casos pode ser superficial, mas em alguns casos pode ser profundo e causar aí morbidade, causar uma doença grave no paciente. Ela também pode ocasionar, claro que menos frequentemente, algumas complicações neurológicas, ocasionando em alguns pacientes uma inflamação no cérebro, que a gente chama de encefalite. Também pode ocasionar, quando utilizado aí AS junto com o quadro da infecção por catapora, o que a gente chama de síndrome de Reye, que é uma também complicação neurológica grave, séria. Pode também ocasionar pneumonia, uma pneumonia que muitas vezes leva esses indivíduos aí à hospitalização, em alguns casos inclusive à unidade de terapia intensiva, uso de ventilação mecânica. Em alguns casos mais raros também pode ocasionar hepatite. Então, como vocês podem ver, a catapora ela não é apenas uma infecção que pode dar algumas bolinhas que coçam na pele, ela pode ocasionar complicações muito graves e que pode, inclusive, em algumas situações, levar essa criança, esse indivíduo ao óbito. A catapora pode ser transmitida por meio de contato direto com as lesões ou com as secreções respiratórias, ou seja, pela tosse, espirro e saliva. Mas apesar de ser altamente contagiosa, a doença pode ser prevenida por meio da vacinação, como reforça o Alan. Um dos benefícios que ela pode trazer é reduzir a gravidade das doenças, no caso onde ocorrem surtos. Pode também reduzir o risco de transmissão na comunidade do vírus e também reduz a utilização de serviços de saúde por complicações associadas à varicela. Ou seja, você vai ter menos indivíduos com catapora, com a varicela, você vai ter menos complicações, então vão utilizar menos os serviços também. E tem também alguns estudos que mostraram que vai além do benefício propriamente da catapora e que a vacina contra a catapora ela traria aí uma redução do risco dessas crianças desenvolverem herpes zoster, ou seja, desenvolverem o chamado cobreiro. Além disso, a gente tem um efeito de imunidade de rebanho, que é especialmente importante para aqueles indivíduos que por algum motivo nunca tiveram a doença e não podem ser vacinados.
Então a gente pode citar, por exemplo, bebês muito jovens, né, menor de 1 ano, que ainda não foram vacinados, alguns adultos que também não tiveram a catapora e também não receberam a vacina. Confira agora quem pode tomar a vacina contra a catapora em Ouro Preto e em Mariana. Crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos não vacinados ou que tomaram apenas uma dose da vacina, além dos trabalhadores da saúde, sem limite de idade. Em Ouro Preto, o público-alvo da vacina pode procurar qualquer unidade básica de saúde da sede ou dos distritos, de acordo com o horário de funcionamento dos postos de saúde. Já em Mariana, a vacina está disponível na Central de Imunização, que fica no Barro Preto, e também na Policlínica do bairro Cabanas. Os 2 espaços funcionam das 8 da manhã às 3 da tarde. Vale destacar que em Ouro Preto e em Mariana, a vacina contra a catapora vai ser aplicada enquanto durarem os estoques do imunizante. Continue acompanhando a cobertura da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.